Gente, vamos lá? Chegou o momento da mensagem. É uma mensagem cristocêntrica, né? Todas as mensagens apontadas para Cristo. E hoje, mais uma vez, é uma mensagem cristocêntrica. Vamos aqui falar de Pedro, claro que apontando para Jesus, né? A gente podia falar de João apontando para Jesus. Pode falar de qualquer um na Bíblia, mas sempre apontando para Jesus, porque toda a Bíblia aponta para Cristo, né? E vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 31. Mateus 26, verso 31. Depois vamos ler João, mas depois eu aviso para vocês aí. Mas se preocupem em deixar aberto aí Mateus 26, verso 31. Mas quem quiser já deixar aberto também João, fiquem à vontade. Fique à vontade. João 21, verso 22. João 21, verso 22 também. Tá? Eu não gosto de falar assim, 2 livros seguidos, né? Para a pessoa não se perder, mas tem gente que prefere, por isso que eu estou falando. João 21, 22, Mateus 26, verso 31. Mateus 26, verso 31, onde vamos começar a leitura, tá? Pedro é avisado quando Pedro nega Jesus. Gente, vamos compartilhar o culto, dá tempo. Envie para os seus amigos e contatos o link do culto. Vamos fazer com que outras pessoas participem dessa mensagem. Você sabia que a salvação vem através da pregação do Evangelho? Está na Bíblia. A salvação vem através da pregação do Evangelho. É Deus quem salva, é Deus quem escolhe. Mas o apóstolo Paulo, ele pergunta, como crerão se não tem quem pregue? Ou seja, para alguém crer, alguém tem que pregar. Né? Então a gente vai pregar aqui agora o Evangelho de Jesus e eu creio que corações serão regenerados. Vamos falar da graça do nosso Senhor e que seria de nós se não fosse a graça dele, né? Então, vamos dar oportunidade a outras pessoas, tá certo? Compartilhem aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, copie o link, coloque aí no seu grupo de WhatsApp também, tá? Vamos fazer com que outras pessoas participem. Mateus 26, verso 31. Gente, eu sempre leio o texto e oro em seguida, mas hoje eu quero fazer diferente. Hoje vamos orar antes de ler o texto, porque como são 3 textos separados, então eu gostaria de orar antes da leitura. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, queremos ouvir a Tua voz, nos ensine, nos repreenda, nos exorte e, ó Deus, nos fortaleça. Que nessa palavra haja salvação, corações sejam regenerados e convertidos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente, Mateus 26, verso 31. Diz assim: Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum, ou de nenhum modo, te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Bom, aqui Jesus é bem direto com Pedro, falando o seguinte para ele, antes que o galo cante, ou seja, antes que vire a noite, você vai me negar 3 vezes.
E Pedro disse, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De modo nenhum. Ou seja, o que ele diz? De modo nenhum. Ainda que seja necessário morrer contigo. Olha a afirmação de Pedro. Até a morte, Senhor. Eu nunca vou te negar. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro, como conhece o nosso coração. Ele sabe o que vamos fazer daqui a 5 minutos. Ele sabe dos nossos pensamentos, ele esquadrinha o nosso coração. O que é esquadrinhar? Ver canto a canto do nosso coração. Ele conhece. Então ele já sabia que Pedro o negaria. Ele já sabia que todos os discípulos fugiriam na hora da prisão, na hora da perseguição. E de fato foi assim. Então aqui, o que nós podemos aprender? Que somos provados nas nossas palavras. Somos provados nas nossas palavras. Claro, eu não estou aqui falando sobre se você vai seguir Jesus ou não. Porque quem é seguidor verdadeiro de Cristo vai segui-lo até a morte. Vai segui-lo até a morte. Né? Quem não é, não vai seguir até a morte. Mas quem é, de fato, vai seguir Jesus até a morte. Mas, para que você entenda, quem começa o discurso de ficar junto é Pedro. Né? Deixa eu até voltar aqui. Lá no verso 33, diz assim, disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Então Pedro começa e Jesus replica, dizendo, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então Pedro foi provado em suas palavras. Né? Entenda uma coisa, se de fato amamos a Cristo, estamos dispostos a morrer por Ele. Vai vir a perseguição, virão as lutas, virão as dificuldades, virão os dardos inflamados do maligno, como está escrito, né? Ou seja, virão o bombardeio de Satanás na nossa mente, mas se de fato somos discípulos de Cristo, vamos permanecer com Ele, certo? E se afirmamos Cristo, se realmente confessamos Cristo, seremos provados nisso. É isso que você precisa entender. Tem gente que pensa assim, eu confessei Jesus, me batizei, agora será um mar de rosas, agora será só bênção. Não. Virão as dificuldades, virão as tentações, mas aí você confessou Jesus, você está com Jesus, né? Então, todos nós somos provados nas nossas palavras. E o que nós podemos aprender aqui também, que realmente existem aqueles que, no fundo do coração, negam Jesus. Mas, pastor Joel, Pedro se arrependeu? Sim, se arrependeu. Já vou falar sobre isso. Mas entenda, existem aqueles que, no fundo do coração, negam Jesus. Estão na igreja, mas ainda não afirmaram Jesus de verdade. Afirmaram, confessaram Jesus de verdade. Ainda não se entregaram de verdade. É isso que você precisa entender. Ainda não se entregaram a Jesus de verdade. Por mais que estão dentro da igreja, como Pedro estava ao lado de Jesus. Como os outros estavam ao lado de Jesus. Comiam,
com Jesus, andavam com Jesus, só que na hora da crucificação, no momento mais doloroso da vida de Jesus, vamos colocar assim, foi o momento da sua dor, da sua morte, da sua crucificação, da sua prisão, todos eles fugiram. Todos eles fugiram. Por quê? Porque ainda eles não haviam confessado de fato, de verdade, Cristo. Por isso que eles estavam sendo discipulados. E agora, lá no verso 69, continua no texto, tá? Mateus 26, Mateus capítulo 26. Agora a gente vai lá no verso 69. Mateus 26, verso 69. Vamos lá? Onde Pedro nega Jesus 3 vezes. Primeiro nós lemos o aviso. Jesus disse, olha, você vai me negar antes que o galo cante. Ainda essa noite. Ainda essa noite você vai me negar. E quando Jesus fala isso, um detalhe que eu esqueci, logo em seguida Jesus vai para o monte, para o Getsemane, orar, onde ele leva os discípulos, leva Pedro também. E ali ele é preso, Pedro corta a orelha do soldado, que nós falamos na semana passada, aliás, na semana retrasada, sobre a impulsividade de Pedro, né? E tudo acontecendo nessa mesma noite, né? Pedro cortando a orelha do soldado, e quando vão atrás dele, né, perguntando para ele quem ele era, se ele conhecia Jesus, vamos ver a resposta dele. Diz assim, ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, lhe dissera, da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Bom, está bem claro, né? Perguntaram para ele 3 vezes e ele disse, eu não conheço esse homem. Na 3ª vez o galo canta. E ele lembra das palavras de Jesus. E quando ele lembra, ele chora amargamente. Grave isso, ele chora amargamente. Esse choro de Pedro, diante do contexto, né, de toda a história dele, é um choro de arrependimento. Diferente do choro de Esaú, que chorou, mas não teve lugar de arrependimento. Diferente de Judas, que saiu, depois que ele traz Jesus, ele sai e se mata. Então aqui, esse choro de Pedro, diante do que a gente vai ler agora, né, lá em João, é um choro de arrependimento. Ele nega Jesus 3 vezes. Ele fala que não conhece Jesus, mas depois a ficha dele cai. Ele lembra das palavras de Jesus e começa a chorar. Entenda uma coisa, choro não significa arrependimento, tá? Choro não significa arrependimento.
Eu já vi muito isso. Acredito que vocês também já viram isso. A pessoa às vezes chora, mas são lágrimas de crocodilo, como eles falam por aí, né? Chora, mas no fundo do coração não teve mudança nenhuma, não se arrependeu coisa nenhuma. Então, choro não quer dizer arrependimento. Mas, quando há um arrependimento sincero, verdadeiro, há mudança no coração, seja com choro ou não. Por que eu estou frisando aqui o choro? Porque na história a gente vê que Pedro de fato se arrependeu. Por que a gente vê isso? Pela mudança de atitude de Pedro. Né? Você quer ver um exemplo? Quando a igreja primitiva ela começa, Pedro foi um dos primeiros, né? Lembrando que ele foi um dos primeiros discípulos, né? Um dos primeiros chamados por Jesus, e também foi um dos primeiros apóstolos. E quando Pedro começa a igreja primitiva, né? Ali depois de Pentecostes, e vem toda a perseguição na igreja, onde os discípulos eles se separam, né? Mesmo sabendo de toda a perseguição, Pedro ele prega Jesus, ele fala de Jesus, ele prega Cristo, mesmo sabendo do risco que estava correndo. Então, a gente vê o amor de Pedro, a transformação dele, né? E isso, esse texto que lemos agora, nos ensina o seguinte: podemos errar, podemos vacilar, mas se houver arrependimento, receberemos o perdão verdadeiro de Cristo, independente daquilo que você fez. Claro, o arrependimento é um dom de Deus, que chega ao nosso coração através do Espírito Santo. Nós estamos aqui pregando a palavra, estou aqui pregando a palavra, mas quem leva arrependimento para o coração do ouvinte não sou eu, é o Espírito Santo. O pastor prega, o pregador chega até o ouvido. Do ouvido para o coração, ou dos ouvidos ao coração, é com o Espírito Santo. É ele quem leva o arrependimento. Então, quando há arrependimento, há mudança verdadeira. Dependente daquilo que aconteceu. Pedro negou Jesus. Você já parou para pensar nisso? Vamos nos transportar para esse texto aqui. Imagine, no pior momento de sua vida, onde você precisa de muita ajuda e uma pessoa passa na sua frente e simplesmente vira para você: eu não te conheço. Como você não me conhece? A gente viveu junto, nos conhecemos quando tínhamos tantos anos, e você vem falar que a gente não se conhece? Como assim? Se você me conhece, não te conheço. Doloroso, né? No momento que você mais precisou de ajuda, a pessoa simplesmente vira para você e fala: não te conheço. Eu não sei quem é você. Foi exatamente o que Pedro fez. Ele simplesmente disse: eu não conheço Jesus. Eu não sei quem é esse homem. Ah, mas Jesus não estava na frente dele. Mas Jesus já sabia dessa atitude de Pedro. E Pedro encontra perdão. Pedro encontra a misericórdia de Cristo. Por quê? Arrependimento. Embora Pedro ele era violento no sentido de ser impulsivo, né? Ele era muito impulsivo. Quando nós falamos na semana passada, ele tinha esse lado dele muito emotivo, né? Ele encontra perdão. Tudo porque ele se arrependeu. O coração de Pedro já pertencia a Jesus. Esse choro amargo aqui, diante do que a gente vê mais na frente, foi um choro verdadeiro.
Não foi lágrima de crocodilo. Não foi um choro falso. Foi um choro verdadeiro. Em outras palavras, ele chorando. Que besteira que eu fiz. Como eu pude ser tão pecador. Como eu pude errar com Jesus. Como eu pude fazer uma coisa dessa. Então a ficha dele cai. A ficha de Pedro cai. Onde eu estava com a cabeça. Estou aqui trazendo, imaginando o que passou na cabeça de Pedro nesse momento, quando ele chora amargamente. Detalhe, Jesus foi preso para ser crucificado. Então, naquela noite onde Pedro estava com Jesus, lá no monte, onde Pedro corta a orelha do soldado, naquela mesma madrugada, antes que o galo cantasse, Pedro nega. Algumas horas atrás, ele estava com Jesus. Algumas horas atrás, ele estava dizendo: vou até a morte com o Senhor. Vou ficar firme até a morte. Ele simplesmente fala: não te conheço. Então, o que passou na mente de Pedro? Depois que ele nega. Acredito que foi uma dor na alma. A tristeza na alma de arrependimento. Foi isso que aconteceu com ele. Essa tristeza no coração dele. E aí, continuando, lá em João, agora capítulo 21, verso 22. João 21, verso 22, vamos ler exatamente, quando Pedro confessa Jesus 3 vezes. O Pedro afirma Jesus 3 vezes. Ele havia negado, não foi? 3 vezes. Agora ele confessa Jesus 3 vezes. João 21, verso 22, diz assim: respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão Pedro, ou Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Deixa eu parar aqui. Pedro se entristece na terceira vez que Jesus pergunta para ele. Por que ele se entristeceu? Porque ele lembrou que havia negado Jesus 3 vezes. Sinal de arrependimento. Quando a pessoa de fato se arrepende de algo que fez, ela se entristece por aquela decisão, por aquela atitude. Por mais que venha a alegria do perdão de Deus, mas se entristece por ter feito aquilo. Pedro se entristece quando Jesus pergunta pela terceira vez se realmente ele amava. Tu me amas? Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu amo. Mas na terceira vez, Pedro... Opa! Isso me faz lembrar. Isso me fez lembrar do que eu fiz. Por isso que ele se entristece. E aí a resposta de Pedro, né? Lá no verso 17.
E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Jesus, quando faz as perguntas para Pedro, e aí ele mostra para Pedro como seria a vida dele. Até como Pedro morreria. Porque Pedro morreu pela causa do Evangelho. Então, o amor de Pedro o levou a morrer por Jesus. Ele tinha falado isso lá atrás, lembra? Quando ele, antes de negar Jesus, antes da prisão, que ele estava disposto a morrer por Jesus, e de fato, morreu por Jesus. Então a gente vê aqui nessa passagem o amor de Cristo, a paciência de Cristo, né? A paciência de Cristo, a misericórdia de Cristo por nós. Porque Jesus teve paciência com Pedro. E teve e tem paciência com a gente. A mudança foi verdadeira. O arrependimento foi sincero. Esse segue-me, Jesus já havia dito para Pedro lá atrás, quando ele estava pescando, né? Quando ele era pescador. Jesus fala para Pedro: segue-me. E agora de novo, segue-me, mas esse segue-me agora é verdadeiro. Tu me amas, então apacentas as minhas ovelhas. E de fato, foi o que Pedro fez, né? Ele apacentou as ovelhas de Jesus através do Evangelho, através da palavra, através da pregação. De fato, ele deu a vida por Jesus. Isso nos ensina tantas coisas, gente. Que possamos pegar o exemplo de Pedro para nós. Erramos, vacilamos, nos identificamos com a história de Pedro em muitas coisas, mas precisamos sempre olhar para Jesus. Precisamos sempre pedir a misericórdia dele, o perdão dele. Porque se não é o perdão de Cristo, se não é a misericórdia de Cristo, nem aqui estaríamos. Então hoje nós vamos agradecer a Jesus nessa ceia que teremos agora, a sua paciência, a sua misericórdia. E você tem a oportunidade de fazer isso, né? De se arrepender, de entregar a vida para Jesus, de confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, ainda que você não participe da ceia, ainda que você decida não participar. Mas você está ouvindo a palavra, né? O que Jesus pode fazer no seu coração, como fez no coração de Pedro. A graça dele é transformadora, a graça dele nos transforma. A graça de Cristo transformou o coração de Pedro. A gente vê aqui a graça de Deus. A gente vê porque ele negou Jesus 3 vezes e recebe o perdão porque se arrependeu, mas tudo isso é graça. Favor imerecido. Nós não merecemos. Pedro merecia o perdão de Jesus depois de ter negado Jesus 3 vezes, depois de ter falado: eu não conheço esse homem? Claro que não merecia. Como você também não merece, eu não mereço. Pedro negou. Esse foi o pecado dele. O seu pecado, às vezes, não é negar, mas é outro. Né? O meu pecado, às vezes, não é negar, mas é outro. Então, somos pecadores do mesmo jeito. Negamos, erramos
diante de Deus, mas o que importa para nós é o arrependimento sincero. E quando o arrependimento é uma mudança de atitude, a pessoa não continua vivendo, né, daquele jeito que estava vivendo. Exemplo disso, Pedro. Tá bom? Vamos agradecer a Jesus, vamos cear e vamos exaltar. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Louvado seja o Senhor por essa palavra tão maravilhosa. Graças te damos, ó Deus. Exaltado seja o Senhor. Pai amado e querido, que o Senhor possa nos direcionar sempre, Pai. Nos conduzir sempre. Que o perdão do Senhor esteja em nosso coração, Senhor. Que a Tua graça nos alcance todos os dias, como alcançou o coração de Pedro. O Senhor teve paciência com Pedro, misericórdia com Pedro. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Pai, sempre. Porque se não é o Senhor nas nossas vidas, estaremos perdidos. E só estamos aqui porque o Senhor teve misericórdia. Todo o nosso coração, toda a nossa vida pertence a Ti, ó Pai. Em nossas mãos estão aqui esses elementos, Deus, que representam a Tua carne e o Teu sangue. Porque naquela noite, Senhor, na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e tendo dado graças, o repartiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Aleluia. Em nossas mãos está aquilo que representa, Deus, a tua carne. Graças te damos, Senhor. Coma da carne de Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Depois de ter ceado, o Senhor tomou o cálice dizendo: esse é meu sangue, o sangue da nova aliança. Todas as vezes que comes a minha carne e beberes o meu sangue, anunciarás a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Em nossas mãos, ó Deus, está esse cálice que representa o sangue do Senhor, o sangue da nova e eterna aliança. Graças te damos, ó Deus. Beba no cálice. Aleluia, Deus. Exaltado seja o Senhor. Glorificado seja o teu nome. Digno é o Senhor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor.
e de toda exaltação. Como é bom te adorar, como é bom estar em tua presença, Deus. Digno é o Senhor, louvado seja o Senhor, engrandecido seja o teu nome. Toda a nossa vida, o nosso coração é teu. Toda a nossa vida é tua, Deus. Aleluia. O Senhor é tudo que temos. Glorificado, exaltado seja o Senhor. Obrigado, Deus, por tua graça e por tua misericórdia. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Carrego o nome da família, carrego o nome da família, carrego o nome da família, carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim.